vamos lá. Nós vimos as de eliminação na última aula. E oxirredução, ou oxidorredução, ou reações redox. O que todas elas significam? Significam que você vai ter a variação de NOx nessas moléculas. Vocês já estão vendo tudo isso com o Maicon, mas qualquer coisinha que vocês não lembrarem, vocês podem me perguntar. Provavelmente eu não vou saber, vou ter que perguntar para o Maicon, mas vocês podem perguntar, ok? Então, a variação do NOx. NOx é o número de oxidação, certo? O número de oxidação de cada composto, quanto de elétrons ele pode receber, ou quantos elétrons ele pode estar doando, gerundismo. Ele pode doar numa ligação, etc. Mas, em geral, a gente foca a variação do NOx do carbono, tá? Por quê? Porque o oxigênio ele pode variar o NOx o tempo todo quando ele sai de uma ligação. Então, você tem o oxigênio no gás carbônico e você faz uma reação muito maluca que transforma ele em água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Nem sei se dá para fazer uma reação do tipo, mas é só para vocês imaginarem. O NOx do oxigênio passa de -2 para -1. Isso é uma variação de NOx, mas não é uma reação redox que a gente vê na química orgânica, porque na química orgânica o carbono é o centro do nosso universo, entendeu? Tudo é focado no carbono. O carbono se acha, ele é emitido, ele menospreza os demais átomos. Então não sei se vocês perceberam, mas desde a primeira aula de orgânica a gente fala sobre carbono, porque o carbono acha que tudo é sobre ele. E como nós somos seres de carbono, a gente escreve também que carbono é importante. Enfim, acontece a transferência de elétrons para ter essa variação do número de oxidação. Então tem que ir elétrons de um lado para o outro, sendo que alguns grupos funcionais têm maior capacidade de serem oxidados do que outros. Então nós temos alguns grupos que é facinho de fazer eles oxidarem. O que eu sempre fiz para lembrar? Quando você vai oxidar, você vai dar um elétron. Então, oxidar, dar elétron. Se você está dando um elétron durante a reação, você está ficando mais positivo, ok? Então, o seu número de NOx está ficando maior na escala positiva, certo? Se você vai reduzir, aí é o oposto. Oxidar é dar elétrons. Se você vai reduzir o quê? O número do NOx. Então, você vai reduzir a positividade, diminuir o good vibes do carbono. Então, ele vai ficando negativo. Ele vai tendo a maior capacidade de receber elétrons. Ok? Então, oxidar, dar elétrons. Reduzir o número do NOx. E compostos reduzidos, em geral, possuem carbonos que fazem menos ligações com oxigênio. Ou seja, dentre os compostos orgânicos, como eu vou saber qual carbono é mais oxidado e qual é mais reduzido? Em geral, quanto mais oxigênios esse carbono estiver ligado, na verdade, quanto mais ligações ele estiver fazendo com o oxigênio, mais oxidado ele estará. Quanto menos oxigênio ele estiver interagindo, mais reduzido ele está. Então, o carbono faz 4 ligações. CH4, as 4 ligações que ele faz são com hidrogênios. Então, ele está o mais reduzido possível, ok? E em geral, quanto mais hidrogênio ele tem, então quanto menos oxigênio ligando e mais hidrogênio ligando, quer dizer que ele está mais reduzido. Então, um composto que seja C dupla C, tá? Então, em vez de ser CH4, ele seria C2H2. Ele estaria um pouco menos reduzido, ok? Na verdade, ele estaria um pouco mais reduzido. Ele está um pouco mais reduzido, ele é mais passível. Peraí, confusão, vamos pensar. Vamos construir um raciocínio comigo.
quando a gente tem as reações de adição de hidrogênio. Reações de adição de hidrogênio são reações de redução, basicamente, né? Por quê? Porque você está colocando mais hidrogênios lá no meio. O composto está ficando mais reduzido. Se você tem um alceno, é uma molécula que tem pelo menos uma dupla ligação. Pelas reações de adição, a gente lembra que o que é adicionado? A gente adiciona átomos em ligações duplas. Então, numa hidrogenação catalítica, a gente adiciona hidrogênios na ligação dupla. Então, consequentemente, nós estamos reduzindo essa molécula. Desta forma, quando nós temos compostos insaturados, eles são menos reduzidos do que os saturados, ok? Então, as duplas ligações, elas deixam a molécula mais oxidada, ou seja, ela tem maior vontade de reduzir, certo? Construindo um raciocínio quando a gente se confunde. Então, para não precisar decorar, a gente constrói todo esse raciocínio. Mas como que eu vou lembrar que ligação dupla sofre hidrogenação catalítica? Lembra do óleo que vira margarina. Então, óleo vegetal, ele tem lá as duplas ligações, você faz hidrogenação catalítica no meio, você tira as insaturações e ele se torna uma molécula um pouco mais rígida, que faz interações mais fortemente com as vizinhas e forma a margarina, que é sólida, levemente resfriada. Ok? Então vamos construindo raciocínios. Tudo certo por enquanto? Responde aí, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Tá ótimo. Ótimo, e hoje temos 15 alunos. Estamos deixando de fugir das aulas, porque eu percebi que vocês estão fugindo das aulas. Aliás, eu recebi as correções do último simulado. Eu não tenho o nome de quem acertou cada questão, eu tenho a média. Menos gente que participa da aula participou do simulado. Eu vi que foram 8 pessoas, se eu não me engano. Então vamos lá, vamos dar um gás nisso. E vocês foram extremamente bem. Tá? Teve questão que vocês acertaram todas. Todas as pessoas acertaram aquela questão. Foi muito legal. Bom saber que vocês estão entendendo química. Talvez não a química inteira, mas pelo menos algumas partes da química. Muito legal saber que vocês estão entendendo. Ok? Reações de combustão. Combustão é uma reação do tipo redox, é uma reação de oxirredução, sendo que quando a combustão é completa, ela é sempre redox. O que significa que a combustão é completa? Às vezes a gente ouve falar esse termo, a gente tem que entender o que significa. É muito importante, até em casos de notícia de bombeiro, essas coisas para a gente entender. Todos os compostos orgânicos, eles têm carbonos ligados entre si. Toda vez que você tem ligação carbono-carbono e carbono-hidrogênio, então você tem que ter carbono-hidrogênio e carbono-carbono nessa molécula, o que acontece? Ele pode sofrer combustão, que nada mais é que uma reação com o oxigênio, que em geral libera muito calor, na forma de fogo. Então, quando a gente bota fogo num pedaço de madeira, é uma reação de combustão da madeira, certo? Da lignina, da celulose, que são polissacarídeos que estão lá nessa madeira. Durante a combustão, a gente vai tendo a reação de oxidação, porque a gente tem um composto completamente reduzido, que ele reage com o oxigênio. O oxigênio oxida o composto e o composto reduz o oxigênio. Então sempre é uma via de mão dupla a reação de redox. Quem é mais reduzido vai reduzir o outro composto e quem é mais oxidado vai oxidar o outro composto, ok? Até eles atingirem um certo equilíbrio, que pode não ser um equilíbrio final, mas é um equilíbrio para aquelas condições reacionais. Então,
esse composto passa a ser o metano. Ele passa de ter 4 ligações com hidrogênio a fazer todas as 4 ligações dele com oxigênio. Então ele está bastante oxidado nessa situação. E tem a formação de água, porque a gente tem que liberar esses hidrogênios de alguma forma. Essa é a combustão completa. A combustão completa é quando todos os átomos que estão envolvidos lá formam gás carbônico, água e algum outro subproduto, ok? Mas tem que ter a formação de gás carbônico. Às vezes, o que acontece? Aqui a gente tem vários casos da completa, antes, só para concluir o raciocínio. Então a gente tem que ter a estequiometria correta, tá? Nem sempre, por exemplo, vai usar números inteiros de oxigênio para você fazer uma molécula entrar em combustão. Por quê? Porque aqui no oxigênio a gente tem duas moléculas aqui, né? 2 átomos de oxigênio formando uma molécula do gás oxigênio. E às vezes você precisa até de uns números quebrados. Por quê? Por causa da formação da água. A água é H2O, tem um O só. Então esse daqui é número ímpar, tá? Então sempre que você forma águas em número ímpar, sempre não, geralmente quando você forma águas em número ímpar, se você não tiver outro subproduto, você pode precisar usar um número ímpar ou quebrado de oxigênio consumido, ok? Temos mais reação de combustão completa, que é do etanol, um álcool. Então ele tem carbono, hidrogênio e ele já tem um oxigênio, mas ele consegue ser queimado, consegue sofrer combustão até gerar só CO2 e água, nada mais. Aqui, a acetona ou propanona, ela também pode reagir com oxigênio e formar gás carbônico e água. Geralmente esses compostos não reagem espontaneamente. Então, eles não pegam fogo do nada em geral. Temos alguns compostos, como o metano, que ele pode pegar fogo do nada, sim. Uma coisa muito legal. Sabe de onde surgiram as ideias dos fantasmas passeando por aí nos cemitérios? Quando a gente morre, nosso corpo entra em decomposição. E as bactérias podem liberar metano, certo? Nós temos vários tipos de bactérias metanogênicas. E essas bactérias vão decompondo o nosso corpo lá embaixo da terra e liberando metano. E esse metano vai se prendendo em bolhas, até porque tem terra em cima. Mas às vezes, sei lá, tem alguma perturbação no solo, ou essas bolhas de metano encontram um caminho na terra e elas escapam. E dependendo das condições ambientais de umidade, a temperatura, etc., pode sofrer uma combustão. E dá um fogo que o fogo do metano ele é de transparente a levemente azulado, dependendo do que mais você tem lá no meio. Então, antigamente, quando as pessoas eram enterradas em covas mais rasas, era mais fácil de liberar o metano, não tinha caixão, não tinha coisas desse tipo. Liberavam o metano, dependendo das condições, o metano pegava fogo e fazia do nada aquela silhueta levemente azulada passeando pelo cemitério. Então as pessoas começaram a dizer que isso eram as almas penadas perdidas no cemitério. Mas era só a reação de combustão completa do metano. Oh meu Deus! Mas nem sempre a gente tem a quantidade necessária de oxigênio para fazer a reação, né? Se a gente não tem oxigênio suficiente nesse ambiente, a gente não gera tudo em gás carbônico. A gente pode gerar gás carbônico, mas a gente forma também monóxido de carbono, que é extremamente tóxico, tá? Ele é extremamente asfixiante e depois, outro dia eu posso explicar o porquê, se vocês quiserem. E também o carbono mesmo, carbono elementar, na forma de fuligem. Então, sabe quando a gente vai fazer um miojão e queima a panela da mãe e depois apanha da mãe? Porque a panela ficou tudo preta embaixo? É porque o butano e o propano que estão no botijão de gás, eles não sofreram uma combustão completa.
Porque tá soltando bastante lá e às vezes você não tem o fluxo de oxigênio necessário para queimar todo aquele gás. Então, uma parte sofre combustão incompleta e libera monóxido de carbono, que em geral não vai matar a gente, porque ambiente aberto não é tudo isso também que está queimando, e carbono na forma de fuligem, que fica lá embaixo da panela. Mas sempre tem a liberação em água também. Ok? Em geral, aqui é uma coisa interessante. Libera tanto monóxido de carbono, quanto fuligem, quanto um pouquinho de gás carbônico. E aí, como que você vai saber qual que você considera? Né? Geralmente você considera um ou outro para fazer o balanceamento. Então, sei lá, o exercício te diz, suponha que foi uma combustão incompleta que gerou monóxido de carbono. Então você finge que só gerou isso, mas na verdade gera um pouquinho disso e um pouquinho disso, tá? Mas em geral, quando a gente pensa em combustão incompleta, é CO. Se é perigoso acender vela muito perto, não sei se chega a ser perigoso acender vela muito perto. Se for no cemitério, talvez. Hoje em dia, nem tanto, porque já tem caixão, coisas desse tipo, né? Que deixam o gás mais preso. E tem cimento, sei lá. Eu acho que hoje em dia não é mais comum acontecer isso. Mas, em geral, nada do que a gente tem em casa é muito perigoso no quesito de fogo. Assim, porque os gases que a gente tem para queimar lá, né, o butano, propano do botijão de gás, o que queima tem combustão incompleta, geralmente não é o suficiente para intoxicar a gente. Queima de cigarro também gera muito monóxido de carbono, não é o suficiente para matar uma pessoa, mas debilita bastante o fumante, etc. Coisas que a gente tem em casa em geral não são tão perigosas assim no quesito de monóxido de carbono, ou metano, ou explosivos. Só o botijão de gás, né? Não taquem fogo no botijão de gás. Dica do tio Pedro. Temos também a oxidação dos alcoóis. Então, como que acontece? Em geral, a gente usa KMnO4, já que o manganês tem o NOx, o número de oxidação, mais 7, e seria o permanganato de potássio, o nome disso, permanganato de K, potássio. E aqui a gente tem o cromato de potássio, sendo que o cromo tem NOx mais 6. O NOx deles é muito positivo, mais 7, mais 6. O ideal é eles estarem perto do zero, né? Tipo assim, para você estar estável. Então eles estão mais 7, mais 6, eles vão estar louco para se reduzirem. E com isso eles vão oxidar alguém. Então enquanto o manganês ou o cromo sofrem redução para ficar mais perto do zero, eles oxidam moléculas, ok? E eles podem oxidar reagentes orgânicos. Em geral, quando a gente tem entre colchetes, colchete oxigênio significa oxidação. Se a gente tem colchete H, significa redução, tá? É uma forma simplificada de dizer que você está oxidando ou reduzindo algo sem mostrar os reagentes. Então aqui uma oxidação parcial. Por que essa oxidação é parcial? Porque você transforma um elemento pouco oxidado, que seria o álcool, em um elemento mais oxidado. Como que eu sei que o álcool é menos oxidado do que um aldeído? Quanto mais ligação carbono-oxigênio tiver, mais oxidado é. Aqui o carbono faz uma ligação com o oxigênio, aqui ele faz duas, então é mais oxidado do que o álcool. Então aldeídos são mais oxidados que alcoóis. Mas ainda é possível a gente oxidar mais esse álcool. Então a gente oxida ele de novo e transforma esse aldeído em um ácido carboxílico. Então, das funções orgânicas, a função ácido carboxílico é a mais oxidada, ok? Quando a gente tem um álcool primário, ele tem 2 hidrogênios carbinólicos, certo?
Porque, ó, esse é um álcool primário, tá ligado em um carbono que só tá ligado em um outro carbono. Carbono primário, então é um álcool primário. Consequentemente, ele tem 2 hidrogênios aqui. Esses 2 hidrogênios são 2 hidrogênios carbinólicos, que a gente chama. Não precisa decorar isso, tá? Mas é só para vocês entenderem que esses hidrogênios eles podem ser perdidos durante a reação de transferência de elétrons, para juntarem com o oxigênio do agente oxidante, tá? Agente oxidante é aquele que oxida a outra molécula e forma água. Então, o hidrogênio para formar água, ele vem daqui, ó, do álcool primário, tá? Se ele for secundário, pode ser que a reação não aconteça completamente, tá? Pode ser que a reação não chegue a essa etapa, ela pare numa etapa anterior. Então, pode sofrer oxidação parcial, quando ele perde um hidrogênio só, tá vendo? Ele tem 2 e ele vira um aldeído. Esse hidrogênio é o hidrogênio que está ligado no carbono. Então, um hidrogênio saiu da hidroxila para formar água e o outro hidrogênio é o hidrogênio carbinólico para formar água. O aldeído continua com um hidrogênio carbinólico, ou seja, ligado nesse carbono que formaria a carbonila. E aí, quando ele é perdido, tá vendo? Ó, perdeu ele, agora tá ligado a uma hidroxila aqui. Aí a oxidação foi total. Aldeídos oxidam mais facilmente que um álcool. Então eles já estão lá meio instáveis, eles já estão preparados para oxidar sempre. Isso é de praxe. Aldeídos e cetonas oxidam bem mais fácil do que um álcool, tá? Uma coisa importante para lembrar. Então, álcool pode virar cetona ou aldeído, e aldeídos e cetonas oxidam facilmente para formar ácidos carboxílicos. Para você obter um aldeído numa reação é muito difícil, porque começou a reduzir, começou a oxidar o álcool. Você não vai ter controle total da reação. Então começou a oxidar o álcool, forma o aldeído. O aldeído está louco para oxidar. Ele vai terminar de oxidar e vai formar ácido carboxílico. Para você isolar um aldeído, você tem que tirar ele por tipo destilação. Você vai fazendo uma destilação em várias temperaturas, né, temperatura gradual, para fazer evaporar o aldeído antes dele reagir. Porque, agora lembrando das aulas antigas, por que o aldeído evapora mais fácil do que um álcool? Porque o álcool ele tem os pares de elétrons livres aqui para fazer as ligações de hidrogênio com outras moléculas, tá? E um álcool ele pode fazer uma ligação de hidrogênio com outro álcool. O aldeído pode fazer ligação de hidrogênio com água, mas é um pouquinho mais difícil ele fazer uma ligação de hidrogênio com outro aldeído, ok? Então, como ele é um pouquinho mais fraco no quesito fazer ligações de hidrogênio, ele evapora com mais facilidade, tá? Enquanto aqui as moléculas também elas costumam ser um pouquinho mais alongadas, é mais fácil de ter o empacotamento, etc. Mas principalmente pelas forças e o número de ligações de hidrogênio que um álcool consegue fazer, certo? Então aqui ó, a gente tem permanganato de potássio a 50 graus, a gente transforma o etanol em etanol e faz a ebulição para conseguir extrair ele, senão ele reage. E se a gente tiver o etanol e usa cromato de potássio a 20 graus, a gente já consegue o ácido carboxílico de uma vez. Então você tem que variar os reagentes, variar a temperatura, mas em geral eles fazem a mesma reação, oxidam de forma bem parecida. Então você tem que saber qual que é a melhor temperatura para o produto que você quer. Isso em geral é testando. Uma coisa legal dessas reações é que você pode acompanhar enquanto a reação está acontecendo. Então o permanganato, quando ele está no mais 7 dele e depois vai sendo reduzido, ele passa a ser marrom.
Então ele passa a ser de tipo roxo, que é o permanganato de potássio, ele vira marrom. E o cromato de potássio ele passa a ser verde. Então você sabe que a reação está acontecendo. Tanto que um dos primeiros bafômetros criados, ele era de cor. Era uma reação de cor. Então a pessoa soprava, saía o álcool pelo hálito, né? Porque álcool também é volátil em algum grau. E combinava com cromato de potássio e mudava a cor. Hoje em dia a gente não usa mais por cor, tá? É por sensor de condutividade elétrica, eletricidade, princípios muito mais modernos que detectam quantidades muito menores. Quando a gente tem um álcool secundário, lembra que eu falei que ele não podia completar a reação, fazer uma reação de oxidação completa, até uma oxidação total, até ele formar o ácido carboxílico? Por quê? Porque ele é secundário, ele só tem um hidrogênio carbinólico para perder. Ele perde esse hidrogênio e o da hidroxila, né, para o agente oxidante, e ele forma sempre uma cetona com água. Tá? Então, o álcool primário ele pode formar aldeídos e ácidos carboxílicos. Os álcoois secundários eles vão formar cetona, tá? Vai formar cetona sempre e em condições mais brandas, condições mais calminhas, condições com, sei lá, se você usar um agente oxidante muito forte, aí ele pode passar de cetona para ácido carboxílico, mas é um pouquinho mais difícil, tá? É muito mais fácil você converter um aldeído a ácido carboxílico do que uma cetona, embora seja possível sim. Quando a gente tem um álcool terciário, ele não tem hidrogênio ligado no carbono, ele só tem cadeias de carbono para os 3 lados e uma hidroxila. Então, esses agentes comuns, permanganato de potássio, cromato de potássio, eles não oxidam, tá? Esses alcoóis não têm reação normal. Aqui, para vocês verem, é um álcool secundário cíclico. Então, ele vai formar uma cetona cíclica. Se for de cadeia aberta formada. Se for cadeia fechada, forma cíclico. Mais água que não foi mostrada aqui. Isso não é as reações que a gente vai ver, mas esse cogumelo que muda a cor para o azul é uma reação de oxidação com o oxigênio do ar. Tá? Então ele provavelmente deve ser muito rico em aldeídos e na hora que você corta, o oxigênio vai reagindo com ele e vai mudando a cor. Maçã, por que a maçã muda de cor quando a gente corta? Porque ela vai reagindo com o oxigênio do ar, tá? Uma reação de oxidação também, de compostos orgânicos. E a formação de ferrugem também é uma reação de óxido-redução, mas aí não são compostos orgânicos, é o ferro e o oxigênio. Como que a gente faz oxidação de ligações π entre carbonos? Então, como que a gente oxida em saturações? Elas podem ocorrer de 3 formas mais comuns. Oxidação branda, que seria algo mais calmo. Enérgica, que a gente já imagina que é algo um pouco mais energético, uma coisa mais intensa. E ozonólise, que é um terceiro tipo, ozonólise. Lembra ozônio. Certo? Então, nessa a gente envolve ozônio. Então vamos começar construindo a nossa linha de raciocínio. A ligação π ela é mais fraca que a sigma. Então, se a gente tem uma ligação dupla, é mais fácil a gente quebrar a ligação dupla do que quebrar a ligação simples da molécula vizinha, certo? Dos carbonos vizinhos. Então, a gente já viu isso nas reações de adição e tal, né? Que as reações de adição acontecem bem mais facilmente se a gente tem insaturações do que uma reação de substituição, se a gente tem insaturação. Então, a gente tem a quebra da ligação π, tá? A gente quebra a ligação dupla e insere oxigênio para ter a reação de oxidação. Então, a gente vai inserindo oxigênio, assim a gente vai oxidando os compostos orgânicos. Quanto mais ligações tiver um carbono com oxigênio, mais oxidado ele estará. Então, quando a gente faz uma reação de oxidação, a gente obriga o carbono a se ligar com mais oxigênios, ou fazer mais ligações com os oxigênios. Vocês entendem por que eu falo ligar com mais oxigênios e fazer mais ligações, né?
Porque o carbono ele pode estar ligado com 2 oxigênios, mas podem ser 2 hidroxilas. Então, COH, COH e HH. Mas ele também pode estar ligado com 2 oxigênios com 2 ligações. Então, forma C-dupla-O, C-dupla-O, forma gás carbônico. Entenderam? São duas formas. Ambos têm 2 oxigênios ligados, mas o gás carbônico é bem mais oxidado, porque ele faz 4 ligações com os oxigênios que ele está ligado. Apesar de ambos terem 2 oxigênios ligados, o gás carbônico faz 4 ligações com o carbono faz 4 ligações com oxigênio no gás carbônico, enquanto ele faz 2 ligações com oxigênio quando é um diol, que seria OH-OH. Tá? A oxidação branda e a enérgica, elas usam os mesmos reagentes para oxidação de aldeído e álcool. Então usa permanganato de potássio e cromato de potássio. Dessa forma, a gente não pode oxidar uma ligação dupla entre carbonos de uma molécula que tem álcool ou aldeído usando essa forma de oxidação branda e enérgica, porque ela não vai ser seletiva. Ela vai oxidar a ligação dupla, mas ela vai oxidar também as hidroxilas, que vão virar aldeídos. Então você vai ter uma mistura enorme de coisa. Imagina, uma parte da reação acontece na dupla, então você desfaz a dupla de uma molécula, mas na outra molécula, em vez de a oxidação acontecer na dupla, ela vai acontecer no álcool e vai formar um aldeído, e na outra molécula, o aldeído vai ser transformado a um ácido carboxílico. Então pode ser um ácido carboxílico com ligação dupla, pode ser um ácido carboxílico saturado, pode ser um aldeído ligação dupla, aldeído saturado, ou só uma cadeia de um álcool saturado. Entenderam? Vira uma bagaceira de coisas se a gente faz isso. Mas se a gente tem cetona, ácido carboxílico, éter e éster, não vai ter problema usar esses reagentes, tá? Então pode fazer oxidação branda e enérgica com esses, porque lembra, cetona é mais difícil de transformar em ácido carboxílico usando só permanganato de potássio, ok? E a gente usa a ozonólise nesses casos. Então eu quero manter um aldeído, só que eu quero desfazer aquela ligação dupla entre carbonos. Então eu uso a ozonólise, tá? Que ela é bem mais seletiva. Agora vamos ver uma por uma. Oxidação branda é a mesma coisa que a hidroxilação. Então você insere hidroxilas. Você usa o permanganato de potássio, aqui é a estrutura e aqui é como você vê ele, dá para comprar em farmácia. Ele tem fins terapêuticos também. E se você junta o permanganato de potássio em condições com água, um pouquinho alcalino ou neutra e temperatura baixa, esse ponto é importante a gente lembrar, temperatura baixa, a gente faz uma oxidação branda. Branda é algo calmo, algo tranquilo, não é nada bruto, tá? A gente tem a ligação biclivada e insere 2 hidroxilas, formando sempre um diol. Então, nesse exemplo, a gente tem um ciclobuteno, tá? Reage com o permanganato de potássio, tem a reação lá, a interação dos elétrons, etc. Porque reação de oxidação é uma reação de transferência de elétrons. E aí, quando você junta tudo, forma esse composto aqui, tá? Um composto intermediário que reage com a água do meio aquoso e libera o manganês. Aí você libera o manganês com oxigênio e você tem a formação de dióis. Então, para vocês prestarem atenção, permanganato de potássio, cromato de potássio, eles não são catalisadores, tá? Eles não são recuperados no final, eles são reagentes. Você meio que destrói eles, forma outras moléculas, tá? Para você ter a reação. E você forma diol, então dióis vicinais, ou seja, vizinhos. Esse carbono que estava na ligação dupla vai ter uma hidroxila e outro carbono envolvido na ligação dupla também vai ter uma hidroxila. É assim que eles são desformados. E, em geral, você tem o consumo de água nessa reação de oxidação aqui, tá bom? Por quê? Porque ela é uma oxidação branda. Lembrando que o que pode acontecer depois?
como você tem permanganato de potássio, esse álcool ele pode formar um aldeído. Na verdade, uma cetona, no caso, né? Então, você pode ter uma oxidação desse álcool para uma cetona. É um pouquinho difícil de controlar até quando isso vai acontecer, certo? Então, oxidação branda, pouco seletiva, tem que ser a frio e você forma dióis vizinhos. Por que é importante a gente saber isso? Porque se a gente usa permanganato de potássio, deixa o meio ácido, ou pode estar até básico, mas em geral ele é ácido com ácido sulfúrico, e você esquenta, você deixa de ter uma oxidação tranquilinha e passa a ter uma oxidação enérgica, tá? Enérgica como? Ela cliva tanto a ligação π quanto a ligação sigma, então ela quebra a molécula no meio, gera duas moléculas distintas, tá? Antes a gente quebrava só a ligação dupla, mantinha uma molécula só. Aqui você quebra a molécula no meio, acabou com a ligação dupla. Você chega lá já metralhando a ligação dupla, ok? Pode gerar duas moléculas distintas, ou se for um caso de ciclo, você abre o ciclo, tá? Então o ciclo está lá, você ataca, o ciclo abre e se mantém uma molécula só. Ou se for um ciclo com mais de uma dupla, aí você pode quebrar ainda depois, etc. Se a ligação carbono-carbono for no finalzinho, então você tem CC no final, por exemplo, aqui nesse metilpropeno, tá vendo? Ó? O carbono, a ligação dupla entre carbonos está no final da molécula. Por quê? Para a molécula continuar a cadeia, teria que ter outros carbonos. Aqui tem hidrogênio, hidrogênio faz uma ligação só. Então, eles terminam o prolongamento dessa cadeia, ok? Dessa forma, quando você faz uma oxidação enérgica aqui, então permanganato de potássio, meio ácido, calor é tipo 60 graus, 40 graus, depende, tá? Você tem a formação de cetona e pode formar gás carbônico. Em geral, você forma compostos carbonilados, então você forma ou cetona ou ácido carboxílico, ok? Por que você não forma aldeído? Porque é uma oxidação bem forte. Na hora que você forma o aldeído, ele já é oxidado de novo e forma ácido carboxílico, ok? Então, oxidação mais forte, também chamada de clivagem oxidativa. Por quê? Porque você cliva a molécula em duas. E oxidativa porque é por causa da oxidação que isso acontece. E você gera sempre cetonas ou ácidos carboxílicos. Como que eu vou saber quando gera cetona, quando gera ácido carboxílico? Se o carbono da dupla ele estiver ligado em outros carbonos, ele vai virar uma cetona. Então aqui, só está ligado em carbonos ambos os lados. Ambos os lados, depois de quebrados, vão virar cetonas. Então é só você quebrar aqui, você só quebra essa ligação, põe uma dupla, põe oxigênio, faz isso dos dois lados. É bem simples fazer a clivagem oxidativa, tá? E quando você tem um hidrogênio em um dos lados, o que acontece? Tem um hidrogênio em um dos lados, você forma um aldeído e aldeído ácido carboxílico. E aí, do lado que tiver um hidrogênio, você forma ácido carboxílico. Tá vendo que do outro lado da molécula não tem hidrogênios sozinhos? Tem cadeias carbônicas? Então, vai formar cetonas. Aqui, essa molécula tem um hidrogênio vizinho, um hidrogênio sozinho para cada lado. Quebrou, ambos vão formar ácidos carboxílicos. Essa daqui tem dois hidrogênios, forma gás carbônico. Então, é um carbono que não tem hidrogênios ligados diretamente nele. Quando quebra, forma cetona. Tem um hidrogênio ligado diretamente a ele. Quando quebra, forma ácido carboxílico. Tem dois hidrogênios ligados diretamente a ele. Quando quebra, forma gás carbônico. Tá? É meio decoreba, mas não é tão difícil. Certo? E aqui era uma molécula cíclica, ela abriu e você formou um ácido carboxílico para os dois lados, né? Um diácido carboxílico. Pode acontecer em alcino também, e sempre que acontecer em alcino, forma ácido carboxílico. Isso é tipo regra, tá? Tem um alcino, oxidação enérgica, forma ácido carboxílico. Se o alcino for terminal,
ou seja, termina com um alcino, como aqui, ele vai formar gás carbônico e um ácido carboxílico. Por que eu falei que a temperatura é muito importante? Vocês viram que só de você mudar de temperatura baixa para temperatura alta, você pode passar por uma oxidação enérgica. O permanganato de potássio, ele é muito usado para tirar resto de ferida, resto de célula, certo? Resto de assadura. E muitas mães, pais sempre fizeram isso. Coloca permanganato de potássio numa bacia d'água e põe a bunda do neném lá. Por quê? Porque ele usa fralda muito tempo, né? E isso pode causar assaduras. Só que... e aí o que acontece? Você vai tendo a oxidação do tecido morto, uma oxidação branda, o tecido morto vai se descolando, não machuca o bebê, a pele fica renovadinha. Aí chegou no frio, tá frio, você não quer colocar o seu bebê na água fria, o que você faz? Vou esquentar a água antes de molhar o bumbum do neném, né? Colocar a bunda dele direto naquela água fria, coitadinho, você esquenta. Dependendo de até onde você esquentar, dependendo do pH da água, você transforma isso numa reação de oxidação enérgica e destrói a pele do bumbum do nenê. Tá? E o nenê não tem como reclamar igual a gente, não tem como perceber. Então isso pode ser muito perigoso. Essa é uma forma da gente decorar a reação de oxidação branda e enérgica. Branda, tudo bem para o bumbum do neném. A enérgica tira toda a pele, tá? Já ouvi falar, eu não sei se é verdade, mas minha professora de Química Orgânica já falou casos de bebê com ferida, ligando em pronto-socorro, etc. Acho que nós vamos terminar na ozonólise e o finalzinho eu encerro na próxima aula, mas é muito tranquilo esse finalzinho. Ozonólise era seletiva, lembra que se a gente tem aldeído ou álcool e a gente quer reduzir a dupla ligação entre carbonos, a gente não tem como selecionar bem? Com a ozonólise, a gente tem, porque é um reagente específico. É uma condição meio branda, uma condição calminha, feita em baixas temperaturas, tipo menos 4 graus, menos 8 graus, tá? Não é tão frio, é friozinho, abaixo de zero, mas não é nada absurdo. E você produz ozônio passando oxigênio numa corrente elétrica. Aí ele combina e pode formar o ozônio, que é O3. Você tem que ter um solvente saturado para o ozônio não reagir com o solvente. E você vai borbulhando ozônio nessa mistura. O que acontece? Você tem o composto insaturado, borbulhou ozônio, forma essa molécula aqui chamada ozonídeo, que vocês veem a reação aqui no começo. Tá? Forma o ozonídeo, que forma esse anel muito bonitinho aqui, o ozonídeo, pela reação desses dois. E a segunda etapa da reação, você adiciona zinco, que aqui esse zinco está ligado em outra molécula. Então aqui é o ozônio, formando o ozonídeo, e o composto de ozonídeo, ele é clivado pelo zinco. Então aqui o zinco está interagindo com outra molécula, porque aconteceu dele interagir no meio, mas esse zinco metálico tira um oxigênio e quando ele tira o oxigênio, ele cliva a ligação, tá? Ele corta no meio. Então, ozonólise quebra por ozônio. E você vai gerar, em geral, cetonas ou ácido carboxílico. Ácido carboxílico não, perdão. Você vai gerar aldeído ou cetonas. Como que eu vou saber? Se o carbono está ligado em um hidrogênio, ele vai gerar um aldeído. Se ele está ligado só em carbonos, ele vai gerar uma cetona. Então aqui e se ele está ligado em 2 hidrogênios, provavelmente você forma gás carbônico. Então o que acontece aqui? Quebra a ligação dupla, enfia um oxigênio em cada um dos lugares. Parecido com a reação de oxidação enérgica, mas é bem mais seletivo. Aqui é só a diferença para vocês verem que se trata um alceno com oxigênio em meio aquoso e zinco, faz ozonólise. Se você tem permanganato de potássio ou cromato de potássio, se o meio tiver ácido, oxidação enérgica. Se o meio tiver neutro para levemente alcalino, tá vendo? Aqui em geral, ó, NaOH diluído,
carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, é oxidação branda. Ok?